Já pensou em transformar a sua ideia em um negócio? No episódio de hoje, vamos contar quais são os primeiros passos para quem deseja empreender. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Abrir o próprio negócio é o sonho de muita gente, mas existe um longo caminho entre ter uma ideia e tirar do papel. Para entender as etapas e desafios dessa jornada, eu converso com a Letícia Menegon, coordenadora da Base, a incubadora de negócios da SPM. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Letícia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar. Muito legal, vamos falar sobre esse assunto que é tão interessante, mas tão desafiador, né? Começar a empreender. O que você pode trazer pra gente, Letícia, de ideias de primeiro passo para quem quer começar a empreender? Como transformar, de repente, uma ideia que você tem, uma criatividade que surgiu em negócio de fato? Tá, então eu acho que antes da gente pensar na ideia, eu acho que a pessoa precisa fazer uma autoavaliação. O que isso significa? Significa que ela tem que olhar para dentro de si e ver se ela tem condições de seguir adiante. Por que ela quer empreender? O que move ela? Quais são os desafios e as incertezas que ela tem em sua vida e que ela deseja desbravar? E ela também precisa saber que ela vai precisar despender tempo e, às vezes, recursos. Será que ela dispõe desse tempo e desses recursos? E será que ela já tem alguma experiência ou ela pelo menos gosta de fazer algo que realmente faça sentido e o negócio vai ter match com isso que ela realmente gosta? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A pessoa precisa fazer essa autoavaliação, porque o que eu mais recebo são empreendedores que às vezes acabam se jogando nesse ambiente porque entendem que eles vão se desvencilhar das grandes corporações, das rotinas, mas empreender não é fácil. Na verdade, é uma rotina bastante dura e exige muito dessa pessoa. Acho que depois que ele estiver bem sedimentado com relação à questão da autoavaliação, o próximo passo é identificar qual que é a oportunidade, qual que é o problema ou o desafio que essa pessoa vai desbravar. Ou seja, quais são as dores que ele vai tentar resolver. É importante identificar essa oportunidade e, principalmente, na sequência, claro, você tem uma série de ideias que vêm a partir de problemas ou de dores, mas eu acho que o empreendedor ele não precisa se preocupar com a ideia perfeita. Ele precisa primeiro explorar possibilidades, porque depois ele vai para a fase de validação. Aí ele vai fazer pesquisa de mercado, descobrir se existe demanda ou não para o seu produto, para o seu serviço, quem são os seus concorrentes, qual que é o tamanho do mercado. E ele vai conversar principalmente com esse público, entender o que esse cliente pensa, obter feedback deles, o que eles acham, se eles pagariam por isso, se eles se sentem confortáveis, como é que seria o modelo ideal de negócio para esses clientes. E aí, o empreendedor vai criar o que a gente chama de produto mínimo viável, que é uma versão simplificada do produto ou do serviço que ele vai oferecer e testar de fato no mercado. Existe uma diferença entre o protótipo e o produto mínimo viável. Protótipo, ele é só a tecnologia ou o serviço desenhado. Outra coisa, né, que é o produto mínimo viável, é ele na prática. E ao colocá-lo na prática e testá-lo no mercado, você vai ter, a possibilidade de investir com menos recursos possível e, por outro lado, você vai ter um feedback muito bom desse mercado. E a partir desse feedback, o próximo passo vai ser planejar o negócio. Qual que é o modelo do negócio? Como é que ele vai gerar receita? Qual que vai ser o seu público-alvo? Às vezes a gente começa pensando que o público-alvo é mas na hora que a gente implementa o MVP, a gente descobre que o público é outro. Então, a partir disso, ele vai começar a operar. Hoje a gente nem fala mais em escrever plano de negócios, mas você tem que ter um mínimo de projeção financeira, porque você está entendendo o quanto o seu público está disposto a pagar, qual que é o modelo ideal que atende às necessidades desse público, mas você precisa ter aí o mínimo de organização financeira para ver se ele se sustenta no longo prazo. E aí eu acho que como última etapa
depois de um monte de remodelagem, você viu que o seu negócio está andando, eu acho que o próximo passo é fazer a formalização da empresa. A gente nunca formaliza antes, a gente espera esses testes de mercado para depois formalizar. Aí é importante escolher o tipo jurídico da empresa, fazer o registro da empresa nos órgãos competentes e efetivamente pedir licenças e alvarás se necessário. Tudo depende do tipo de negócio. Mas é basicamente essa estruturinha que a gente segue para o empreendedor colocar o seu negócio em prática. É bastante coisa, são várias etapas, né? Vários testes, né, Letícia? E eu acho que é importante, de repente, a gente pensar, não sei se você acredita que tem uma importância maior, mas me diz o que você pensa sobre o que eu tenho que olhar mais nos primeiros momentos. Para mim, a paixão pelo projeto, né? Aquela coisa que você falou de olhar para dentro, entender o que está me fazendo ter esse desejo, ou olhar para o potencial de mercado. Dentro dessa balança aí, tem alguma que pende? Tem um lado que pende mais? Olha, eu diria que não. O ideal é encontrar um equilíbrio. Acho que tudo na vida requer equilíbrio. Eu acho que a paixão é super importante, porque sem a paixão você não tem motivação. Quando a gente está apaixonado, a gente coloca energia. Para você desenvolver negócios, você precisa de energia, muita energia, para superar os desafios e o trabalho duro que é tocar uma empresa. Quando eu falo trabalho duro, muitas vezes o empreendedor está sozinho, ou ele tem somente um sócio, e eles acabam dividindo isso, todas as coisas positivas e negativas do negócio juntos. Mas sozinho ou com sócio, você precisa dar muito de si. Então você precisa estar apaixonado por aquilo que você está fazendo. Mas por outro lado, o potencial de mercado, ele vai garantir que existe uma demanda para o seu produto, para o seu serviço, e que ele vai gerar receita suficiente para sustentar o seu negócio. Então, assim, se você tem uma paixão por um projeto, mas o potencial de o potencial de mercado é baixo, você deve repensar o seu modelo de negócio e encontrar um outro caminho. Agora, se você tem um alto potencial de mercado, mas não tem uma paixão por ele, talvez você deva repensar a sua atuação nesse mercado ou pensar sobre algo em que você consiga equilíbrio entre a paixão e o potencial de mercado. Legal, o equilíbrio é sempre muito importante em tudo. E eu acho interessante essa coisa de você falar que para você vislumbrar também um potencial de mercado, você tem que estar apaixonado, né? Porque eu acho que faz até a gente prospectar mais, entender o mercado. Então, uma coisa puxa a outra, é inevitável. E também é interessante pensar que esse caminho é fluido, né, Letícia? Às vezes a gente organizou na nossa cabeça uma estrutura super certinha e, de repente, algum desses pontos leva a gente para outros caminhos. Exato, e a gente tem que estar aberto para esses novos caminhos. Né? Eu acho que isso é importante. Super. Não adianta ficar martelando numa mesma ideia. Uma das características do empreendedor é estar aberto a todas as possibilidades e a redesenhar. Eu falo que empreender é um constante desenho, né, do negócio e da própria vida do empreendedor. Então, nesse processo fluido, você tem que estar aberto a novas mudanças, a novos desafios e conduzir de uma forma que seja adequada tanto para a sua paixão quanto para o potencial de mercado. E aí, dando um gancho mesmo com essa parte dos desafios que você comentou agora. Acho que a fluidez da coisa também é um desafio, né? A gente está aberto a um desafio. Mas quais outros grandes desafios você considera dentro desse processo de empreender inicialmente? Como que a gente pode superar? Tem alguma dica que você possa dar aqui pra gente? Então vamos lá. Eu acho que a gente tem alguns desafios nesse início. Primeiro, às vezes você pode ter uma experiência de mercado, mas uma coisa é você trabalhar numa organização que já possui processos e procedimentos bem definidos e trabalhar dentro desse fluxo. Outra coisa é você criar o seu próprio fluxo. E principalmente se você é um empreendedor muito jovem, a sua falta de experiência pode pesar desfavoravelmente, né? Então, como é que a gente supera essa falta de experiência? Na busca de mentores, que os mentores são pessoas mais experientes, que vão ajudá-lo a enxergar o negócio de uma forma diferente ou resolver problemas de uma forma que você não consegue enxergar porque ele possui mais experiência. Também participar aí de cursos, workshops, ler artigos relacionados a área de atuação e principalmente aprender com os erros. Se a pessoa ela entender que ela errou e ela conseguir fazer uma revisão do porquê que ela errou, né? Em qual momento e como ela poderia ter feito diferente, isso vai trazer
grandes aprendizados. E, obviamente, estar aberto ao feedback. O primeiro tópico, né, o maior desafio é a falta de experiência. Também a gente pode falar um pouco aí na dificuldade dos empreendedores de atraírem e reter clientes. Eu vejo muito das empresas da incubadora, elas conseguem seus primeiros clientes, mas depois retê-los é mais difícil. E aí a gente sempre fala, poxa, vocês precisam investir em marketing, em vendas, ter um bom plano comercial, e a gente tem mentores que ajudam eles nesse processo. E a gente sempre fala, você tem que ser excelente no atendimento ao cliente, porque a excelência vai construir uma marca forte e permitir que o processo de crescimento seja orgânico, né? Um indica o outro, que indica o outro, e aí fica mais fácil você reter o cliente. A gente tem algumas histórias assim de empresas que começaram com um único cliente, mas o cliente gostou tanto que foi indicando para outros e, de repente, em menos de 6 meses, a empresa já tinha 20 clientes super satisfeitos, né? E a gente pegava feedback desses clientes, então a gente não está dizendo por impressão, é porque realmente aconteceu. Um outro ponto que eu acho que é importante para todo empreendedor é a gestão do tempo. Por quê? O empreendedor, ele vai, muitas vezes, direcionar a sua energia de trabalho para as tarefas que ele gosta, mas ele tem que saber também direcionar o seu trabalho, que é tão importante quanto, para aquelas tarefas que não são tão aprazíveis. Então, eu acho que é importante ele definir prioridades. Se ele tiver equipe, delegar algumas tarefas, mas sempre utilizar ferramentas de gestão do tempo, principalmente quando você tem mais de 2 ou 3 pessoas trabalhando, essas ferramentas ajudam a fazer não só a gestão das tarefas, mas do tempo em relação às tarefas. É importante o empreendedor saber dizer não, que é uma dificuldade nesse início de carreira, porque eles acham que eles têm que aceitar tudo que vier. E é uma das coisas que eu sempre indico, eu falo assim, olha, se você não souber falar não, você não vai dar conta do seu negócio. Porque você precisa priorizar aqueles negócios, as pessoas que são importantes para o seu negócio e aqueles que não são. E também o empreendedor, ele precisa reservar tempo para descanso e lazer. Eu sempre digo que para a gente ser criativo, a gente precisa ser multitarefa, mas a gente precisa ser multitarefa focado. Você pode estar conectado com várias atividades, mas quando você estiver se relacionando com uma atividade, foque nela. Não foque em 2 ou 3 ao mesmo tempo, porque você vai ter dificuldade de ter insights, você vai ter dificuldade de mergulhar nessa tarefa e entender as necessidades dela e também de administrar o tempo em relação a elas, porque você fica muito sobrecarregado. E eu acho que, por último, eu diria, né, além da gestão do tempo, que eu vejo que não é só uma dificuldade dos empreendedores novos, mas até dos empreendedores mais experientes, é a falta de recursos. Esse é um grande desafio e eu sempre digo, né, se você não tem recurso próprio, que é o bootstrapping, busque investidores, participe de programas de aceleração, explorar outras opções de financiamento, às vezes até empréstimo ou crowdfunding, ou buscar angels, essas redes de angels que podem ajudar bastante esses empreendedores. Legal, Letícia, acho que várias dicas e assim você foi falando e é muito legal também quando a gente vai se identificando e troca um pouquinho dessa experiência. Quando você falou sobre relacionamento com o cliente, né? Quanto isso pode ser organicamente positivo, gente, é muito real. Se você tem uma experiência legal com um cliente seu, ele vai falar para outra pessoa. A gente faz isso, não faz? Tipo, se a gente tem alguma experiência com, sei lá, qualquer serviço, a gente fala, nossa, é tão legal aquele lugar, a gente indica. Então, eu só fui pensando aqui que eu fui associando com as minhas coisas. Eu sou locutora, né? Então, eu tenho relação direta com os meus clientes. Eu sei que toda semana tem indicação. Então, é muito real, gente. Sejam pessoas que se relacionam bem, que isso ajuda muito mesmo, né? Acho que foi interessante esse ponto. Bom, chegou a hora do nosso intervalo, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento.
Tô de volta com a Letícia Menegon, coordenadora da base SPM, a incubadora de negócios da SPM. Bom, Letícia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode começar isso, né? Você falou muito no bloco passado, sobre como a falta de recurso pode ser um desafio, que realmente é um fato isso. Você citou alguns exemplos, mas eu queria que você aprofundasse mais nisso, sobre quais recursos estão disponíveis para esses jovens. As incubadoras, plataformas de apoio, você tem alguma coisa mais exemplos pra gente? Sim. Além das incubadoras, que eu acho que assim, a incubadora, vamos dizer assim, é uma entidade que recebe empreendedores no início, ainda quando eles estão em fase de ideia, e ajudam a transformar essa ideia num negócio viável e escalável. Para quem está na fase inicial, a gente tem várias incubadoras, a base é uma delas no mercado, mas existem outras. A gente tem também, por exemplo, a Endeavor, a gente tem o Founder Institute, que são organizações que também oferecem um corpo de mentores e ajudam nesse processo. Tem o Sebrae, que também ajuda bastante nesse processo de desenvolvimento do negócio. Vamos falar só um pouquinho antes desses que eu estava citando anteriormente. As incubadoras, não são todas, mas a base é assim, eu sei que muitas são. A gente não oferece só um espaço físico, a gente oferece uma porta de acesso ao ecossistema empreendedor. Então, nas incubadoras ocorrem eventos em que você tem acesso a diversos conhecimentos que são especializados, mas que não são necessariamente uma dor sua naquele momento, mas você está se preparando para lidar com essas questões. Na medida em que sua empresa está operando e já está com receitas e estruturado, operando bem no mercado, é a fase de ir para a aceleradora. A aceleradora, o nome já fala sobre isso, né? É um programa de normalmente 4 meses que faz com que você desponte no mercado. E aí você também vai ter acesso a mentores, são mentorias mais focadas, mais diretivas para o seu negócio. Os mentores se aprofundam bastante no seu negócio e normalmente têm alguma experiência no mercado em que você atua. Além disso, eu acho que existem diversas casas que favorecem também uma rede de relacionamento importante, por exemplo, o Cubo Itaú, o Bradesco Habitat, que oferecem também, assim como a incubadora, não tanto a aceleradora, mas a incubadora faz isso, que é dar essa porta de entrada para o ecossistema. Esses lugares, né? Eu já fui a alguns eventos no Cubo Itaú, e eles falam sobre um termo serendipidade, que é, no fundo, as conexões acontecendo o tempo todo. Tem muita estruturação. E isso favorece a entrada numa rede e num ecossistema que é muito importante para o desenvolvimento do seu negócio. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, o financiamento é o problema. Às vezes não. Às vezes você está achando que o financiamento é o problema, mas com os contatos que você vai fazendo, você percebe, você tem ideias, você tem mentorias que não são formais, mas que ajudam a você a repensar a forma, por exemplo, de lidar com a questão do financiamento. Eles te dão alternativas. É muito difícil você ser um empreendedor sozinho. Dificilmente você consegue ir longe. Agora, com essas conexões, participando dessas diferentes redes, você vai ter ideias, insights, as pessoas vão te colocar em contato com outras pessoas que podem ajudar você a viabilizar o seu negócio. Legal, rede é tudo, né? É super importante a gente fazer rede ao longo da vida, para muitas coisas. Então, o coletivo é importantíssimo mesmo. Agora, Letícia, pra gente finalizar, pensar em quem tá aqui ouvindo esse episódio, falando, eu acho que eu vou então começar, mas tô com medo, né? Óbvio que dá medo. Dá medo dos riscos, das incertezas. Que conselhos você daria para essa pessoa que tá começando e que tá com vontade, mas tá com medo? Eu sempre falo a seguinte coisa, o não você já tem. Cria coragem e fala assim, eu vou tentar o sim é dar certo. E o dar certo não necessariamente é sua empresa que você idealizou dar certo, mas principalmente a jornada, a experiência que você teve ao longo desse processo e os aprendizados. Se você pensar assim, fica tudo mais fácil. Porque se lá na frente a sua empresa não der certo, e você decidir voltar para o mercado formal, você vai ter acumulado uma gama de experiências, desenvolvido competências que já valeram muito
Então, fica a minha dica, né? Enfrenta esse medo, né? O não você já tem, vai atrás do sim. E se não der certo, já deu certo, porque você acumulou experiência e conhecimento. Ótimo, é a jornada, né? Como diz aqui o nosso podcast, a primeira jornada, gente. A jornada é importantíssima. É super importante, ela é rica. Muito rica, muito. E às vezes a gente fica muito focado num lugarzinho ali na frente, lá no final, e esse lugar às vezes nem chega, gente. E aí a gente perde toda essa, né, essa vivência que a Letícia falou aqui, que é tão rica. E agora a gente tem o nosso Dica de Mestre, que é um pouquinho mais geral, falando mais sobre a tua vida, a sua carreira profissional. Que dica você acha que se você tivesse ouvido lá no comecinho da tua carreira, poderia ter te ajudado aí nessa jornada, inclusive? Eu acho que duas coisas. Autoconhecimento. A gente não dispunha tanto dessas ferramentas e não existia esse diálogo sobre você se conhecer. Você tinha que entrar dentro de um quadrado que te colocavam dentro de uma caixa e você tinha que seguir dentro daquela caixa, gostando ou não. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo que nós somos diferentes e que a diversidade ela é importante, que a gente tem que se respeitar os nossos valores, aquilo que a gente gosta e acredita que a gente tem paixão. Então acho que esse é o primeiro ponto que me faltou lá atrás e que hoje eu faço um trabalho nesse sentido, de falar assim, primeiro faça uma autoavaliação, o que você quer, onde você quer estar daqui 5, 10 anos, quais são seus objetivos de vida, quais são suas paixões, pelo que você se move? Se eu tivesse me feito essas perguntas aos 20 anos, teria sido tudo mais fácil. E eu acho que um outro ponto é buscar mentores. Não precisa ser mentor para a sua empresa, mas buscar uma mentoria de uma pessoa que você confie, que tenha alguma experiência e que possa ajudar você a conduzir essa reflexão. Eu acho que essas duas coisas ajudam muito a seguir com mais conforto, com menos ansiedade esse processo. É muito legal, e são dicas assim que são para a vida também, mais uma vez, né? Porque autoconhecimento é para sempre e dar a mão para as pessoas que podem ajudar a gente também é para sempre. Então, achei maravilhosas e inclusive para a gente repensar, né? A gente voltar nisso sempre, né? Letícia, eu te agradeço muito pelo papo, acho que foi super rico, deu muitos direcionamentos interessantes, acho que quem tá aí com essa ideia, com esse bichinho do empreendedorismo pode ficar mais confortável ouvindo esse episódio, então eu te agradeço muito. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com esses jovens que estão muitas vezes ansiosos por algumas respostas. E eu acho que ouvir esses episódios ajuda a cada uma dessas pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre o seu processo dentro da vida. É isso. A gente brinca aqui que se a gente tivesse ouvido esse podcast no passado, no comecinho, poderia ser mais fácil também. Então, obrigada por facilitar essa jornada aqui com a gente. Obrigadão, Letícia. Eu é que agradeço. Espero que o papo tenha te inspirado e dado novas ferramentas para colocar a sua carreira empreendedora adiante. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.